Ok. Vou dar no chat aqui, tá? Tá bom. Na verdade, o nome dele é Lous Althusser. Mais ou menos assim. Talvez eu tenha escrito alguma coisinha errada aí, mas Tá. até onde eu me lembro é assim, ó, Lous Althusser. O Althusser eu sei que tá certo, só o Lous talvez pode ser com Z, não me lembro bem agora. Tá. Lous Althusser. Esse aqui que foi o cara que eu disse que matou a esposa, estrangulado e tal. É. Isso. Isso mesmo. Perfeito. Então, eu estava falando, antes de terminar, que se você pega um peixe que é acostumado a viver em um aquário, por exemplo, e você pega esse peixe e solta ele no rio, no mar, ou num lago, a princípio ele vai ficar na beirada onde você soltou, andando ali. Por quê? Porque ele pensa que ele está preso ainda. Aí você tem que tentar tocar ele só depois que ele percebe que ele não está preso mais. Porque a verdadeira prisão não são as correntes físicas, mas essa daqui. Oi! A ideologia, ela visa justamente fazer com que nós tenhamos a mente aprisionada para não conseguir enxergar as coisas. Essa que seria a ideia. Tá? Então, o Bauman ele vai dizer que, então, de alguma maneira, para a gente entender o que é liberdade, a gente precisa presenciar ou ver o que não é liberdade. Só que a grande questão é, temos de fato liberdade? Será que de fato somos livres? Se de fato todo o nosso comportamento está sendo condicionado socialmente, se esses mecanismos de controle social desde cedo, desde a terra infância, estão nos moldando de maneira que a nossa visão de mundo é resultado de uma ideologia social que foi imposta, será que somos livres? Essa é a grande questão. Bauman vai dizer em seu livro Retorno do Pêndulo, ele está dialogando com Freud, um mal-estar na civilização, Bauman vai dizer que vivemos um pêndulo que balança entre a liberdade e a segurança. Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem mais liberdade e menos segurança, ou você tem mais segurança e menos liberdade. O que você quer? Mais segurança? Mas para ter mais segurança, você vai ter que abrir mão da sua liberdade. Sua liberdade vai ser reduzida. Ou você quer mais liberdade, logo, consequentemente, a sua segurança será reduzida e você vai estar à mercê. Veja, quando vocês estudaram, por exemplo, John Locke, vocês perceberam que John Locke, contratualista, ele diz que o homem sai do seu estado de natureza devido a um acordo, um contrato social, onde ele abre mão de sua liberdade natural, certo? E cede ao Estado o seu direito de julgar, de punir, coisas do tipo, para que o Estado, de fato, agora garanta a segurança dessa pessoa e, de fato, os seus direitos, alguns direitos, como o direito à propriedade privada, à vida e coisas do tipo. Então, o que o Estado confere para esse indivíduo, John Locke vai dizer, é a liberdade civil. O homem estável de natureza, ele tem liberdade plena, ele está vivendo tudo tranquilamente. Mas a liberdade do estado de natureza, na verdade, é uma liberdade perigosa, porque alguém pode aparecer me matar, me ferir. Só que a liberdade que o Estado te dá é a liberdade civil. Só que a liberdade civil é limitada. A liberdade civil é restrita. Certo? Então, mas em nome da segurança, você tem que diminuir a sua liberdade. Você quer o quê? Liberdade ou segurança? Bauman vai dizer, a nossa sociedade é marcada justamente por esse mal-estar, porque ela vive nessa inconstância, nessa indecisão. O que nós queremos? Liberdade ou segurança? É um pêndulo que balança entre um ou outro. Então, achar o equilíbrio entre essas duas coisas é muito difícil. Os mecanismos de controle social estão trabalhando a todo momento. Nós não somos tão livres quanto pensamos. A maioria das coisas que você deseja, que você pensa, que você almeja, é resultado, inclusive, dessas construções sociais. Kleber perguntou, não dá para ter os dois na mesma proporção? Não. Esse é o problema, Kleber. Achar um equilíbrio entre os dois, que é o difícil. Sabe aquela gangorra, onde você tem uma pessoa que senta aqui, e aí o que está em cima, para um está em cima, o outro tem que estar embaixo? Não estilo gangorra? Você tem aqui, para um está em cima, o outro tem que estar embaixo. Perfeito. A liberdade e a segurança é como uma gangorra. Porque, veja só, se você tem mais segurança, você tem menos liberdade. Porque para ter mais segurança, você precisa ter mais policiais na rua,
você precisa ter mais câmeras de vigilância, você precisa de ter o nosso comportamento mais restrito. Você tem mais segurança, só que também menos liberdade. Porque você está sendo vigiado constantemente, você está sendo observado em todos os lugares, o seu comportamento está sendo, de alguma maneira, analisado, perscrutado, eles estão vendo a forma como nós estamos agindo, e aí, para ter mais segurança, os mecanismos de controle social têm que ser mais fortes, para que os indivíduos não façam violência ao outro e coisas do tipo. Logo, a liberdade é diminuída. Mas para ter mais liberdade, menos segurança. Porque é menos Estado, é menos poder repressivo do Estado, é menos ideologia do Estado, é menos Estado invadindo a área privada da vida, é menos vigilância, é menos câmeras, é menos tudo. Mas, consequentemente, a liberdade, então, pode se tornar perigosa. Por quê? Porque a violência pode aumentar. Ótimo. Maravilha, Cleber. Bom, foi conseguir me fazer entender. Isso é uma coisa interessante, porque é igual aquela ideia da igualdade e da liberdade. Igualdade e liberdade é um problema. Você não consegue ter igualdade e liberdade na mesma proporção. A teoria da Revolução Francesa, de 1789, era o que? O lema era o quê? Liberté, igualité, fraternité. Ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas, é interessante, é impossível ter liberdade e igualdade na mesma proporção. Porque se eu prezo pela igualdade, a liberdade vai ser suprimida. Se eu prezo pela liberdade, a igualdade ela vai ser suprimida. Ou seja, mais liberdade, quanto mais liberdade se dá, mais desigualdade social. Quanto mais eu busco a igualdade, menos liberdade eu tenho que dar. Essa é a grande questão. A liberdade e a igualdade também funcionam na mesma conjuntura. Tá? Bom, a princípio, agora eu abro, então, para perguntas ou alguma colocação. É com vocês. Professor, está ouvindo? Ouvindo. Nesse sentido dessa repressão aí do Estado, desses mecanismos que nós temos. Na verdade, como você já mencionou, desde que o ser humano começa a se entender por gente, a gente já vem sofrendo com essas questões do mecanismo. Porque desde criança você é ensinado a pensar de uma certa forma, por exemplo, que hoje em dia a gente tem menos isso, mas antigamente era bem mais comum. Por exemplo, até a própria vestimenta de uma criança. Homem só pode usar calça e mulher só pode usar vestido. E se uma mulher usasse calça, já seria algo diferente de uma sociedade. Então, assim, isso a gente vai moldando, eu acho que com o tempo que a sociedade vai evoluindo. Por exemplo, você rotular uma pessoa pelo estilo de roupa que ela usa, pelo cabelo que ela usa, por um acessório que ela usa. Então, assim, isso já vem de acordo com a sociedade que a gente vivia. Então, assim, por mais que hoje em dia seja menos, mas a gente ainda tem isso. Então, as pessoas mais conservadoras ainda têm isso. Ah, porque aquela pessoa usa um determinado estilo de roupa, ela não presta, ou ela não é bem vista pela sociedade. Então, à medida que a gente vai colocando isso, as pessoas têm a tendência a melhorar nesse sentido de entender que a sociedade vai mudando, né? Então, que a gente pode ter esses mecanismos tanto a favor quanto contra. Perfeito. E o que faz, inclusive, isso acontecer é a tomada de consciência. É quando nós começamos, por exemplo, igual estamos fazendo hoje. Nós estamos tomando consciência de que a maioria da forma como enxergamos o mundo é resultado de uma construção histórica, cultural, social. Quando nós vamos percebendo que essas construções históricas, todas elas são contingentes, de alguma maneira, elas são mutáveis, elas vão passar, a gente se torna menos rígido nessa coisa. Porque tem gente, por exemplo, que acha que a ordem social é imutável. Por exemplo, você deu, por exemplo, das vestimentas. Então, por exemplo, olha, se eu homem tem que usar azul, mulher rosa, por exemplo. Rosa. Sim. Eu tenho umas camisas rosas que eu amo, eu acho muito bonito, muito legal, entendeu? E não tem nenhum problema com isso. Porque, na verdade, vamos supor, isso não vai diminuir nada
a minha pessoa ou qualquer outra coisa, entendeu? É uma Sim. construção histórica que, na verdade, ou, por exemplo, tanto como também tem gente que tende ao oposto. Por exemplo, eu uma menininha, vou fazer o quartinho rosa para ela. Ótimo, o que tem? Não tem nenhum problema com isso. Se eu fazer um quartinho rosa para a menina, um quartinho azul para o menino, não tem nenhum problema com isso. Tem gente que aí vem, por exemplo, e querem ir contra. Não pode. Pô, você é contra essas coisas, então o homem pode usar rosa? Pode. Então você não pode fazer o quarto da sua filha rosa. Ué, o que tem? É uma coisa tão boba. Sabe? É o engessamento dessas normas como se elas fossem absolutas, que é o problema. Como se não houvesse nenhuma flexibilidade, como se não pudesse existir nenhum aspecto maleável nisso aí. Eu uso rosa, por exemplo, mas no dia que eu me casar e for ter uma filha, e se for fazer uma bebezinha, for fazer o partido rosa, for comprar enxoval, coisinhas rosa para ela, não tem nenhum problema com isso. Você entendeu? E o dia que quando ela crescer e ela quiser usar uma coisa azul, ela vai usar azul. Porque cor, na verdade, é resultado de uma preferência. Então, a cor não define sexualidade, ela não define, por exemplo, qualquer outra coisa. A cor é resultado de uma preferência. Então, Há uns esses 20 mecanismos. anos, mais ou menos atrás, essa questão de cores era muito influenciável, né? Porque antes não, homens só tinham suas cores padrões e mulheres tinham cores padrões. Então, você não ia colocar um menino vestido de rosa. Como assim sua mãe está vestindo você de rosa? E, tipo, isso na escola já gerava bullying, né? Entre Isso, todas as excelente. coisas. Mas à medida, acho que assim, a gente vai evoluindo, vai deixando de pensar fora da casinha, a tendência é que as pessoas tenham a melhorar mais essa consciência, esse lado, né, consciência fora da casinha, e deixar que seus pensamentos sejam além do que aquilo que é implementado desde criança. Por exemplo, a gente sabe que tem culturas que vêm de gerações e gerações, e que muitas vezes algumas dessas pessoas estarem dentro dessas costumes, culturas, quando vão saindo, algumas famílias até falam, gente, onde foi que eu errei? Por que meu filho é diferente? Mas não é, porque acho que chega um momento que a pessoa tem uma consciência dessa falsa liberdade que que é exercida sobre ele, e à medida que ele tenta ir contra, ele seja aquela parte da rebeldia, de ser a ovelha negra da família, mas não é, porque a pessoa está pensando além daquela casinha, daquela caixinha que foi implementada na Isso, vida social dele. perfeito. Isso mesmo, justamente. É essa. Sim, pode falar. Isso. Sim. O Piaget, que é um dos teóricos da formação da sexualidade, assim como o Freud também, ele vai dizer que, a princípio, de fato, a criança não tem consciência da sua sexualidade, porque, inclusive, a própria ideia de sexualidade, vamos dizer que é uma construção social e histórica nessa perspectiva, pelo seguinte: a princípio, a criança ela se identifica com a mãe, ela não se enxerga como algo diferente da mãe. Ela vê a mãe como uma mera extensão do seu corpo, certo? Então, a princípio, a criança e a mãe, ela enxerga a mãe como sendo, ela e a mãe como sendo uma coisa só. E aí, inclusive, ela não consegue, ela não tem dimensão dessa ideia de que existe eu e o outro, certo? Dessa ideia de sujeito, objeto, eu sou uma coisa, minha mãe é outra pessoa. Não existe isso aí. E, consequentemente, também não existe a formação da consciência de sexualidade, nada ainda, porque não tem. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento, ela vai tomando consciência disso, certo? Então, essa sua consciência vai sendo formada a partir dessa relação. Só que a consciência formada, inclusive, por exemplo, segundo a ideia de Freud, talvez até o próprio Lacan mesmo, ela vai ser formada a partir da sua relação com o pai e com a mãe.
Então, por exemplo, Freud fala sobre o complexo de Édipo. Por exemplo, para o menino, o homem, a mãe é o primeiro objeto de amor. O menino homem, a mãe é o primeiro objeto de amor, objeto de desejo, ele ama, deseja. E aí, a menina é o pai. Vamos? Ótimo, perfeito, perfeito, show de bola. E segue justamente essa ideia de que aí, a partir desse momento, a sexualidade é definida. Por exemplo, nós sabemos muito bem que existe essa ideia atual, né, da identidade de gênero, de que, de fato, tanto o gênero quanto o sexo são construções sexuais. Isso aí cada um tem a sua visão, não vou entrar nessa questão, eu tenho a minha visão particular, particularmente aqui não cabe a gente desenvolver isso, que sairia muito fora do assunto, né? Mas existe um aspecto, sim, que é histórico, certo? Existe um aspecto que é histórico, essa tomada de consciência da sua identidade sexual. Então, por exemplo, a sua identidade sexual, de fato, é uma construção histórica mesmo, certo? Agora, existe um aspecto que Freud até falava. Freud falava que biologia é destino, né? Ou seja, Freud dizia que, de alguma maneira, a construção da identidade sexual, por assim dizer, ela tem que ser feita em cima do sexo definido biologicamente. O que a ideologia de gênero hoje segue ao contrário, né? A identidade de gênero vai dizer que não. Por exemplo, o sexo biológico não determina, por assim dizer, a identidade sexual da pessoa, né? Então, nós já teríamos visões distintas, eu não vou entrar nesses aspectos. Mas quanto mais nós tomamos consciência, de fato, das construções históricas e sociais que estão influenciando e moldando as relações sociais na nossa sociedade, mais livres nos tornamos. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais livre você se torna, mais angustiante se torna a existência. A liberdade, ela é angustiante. Tomar consciência dos mecanismos sociais que estão moldando a nossa sociedade é horrível. Isso. Sim. Isso, claro. Perfeito. Ótimo. Isso mesmo. Show de bola. Justamente. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema, inclusive. Gente, eu vou ter que sair pelo seguinte: vai ter uma reunião 10h30 com a coordenação da biomedicina. Vai dar para a gente encerrar aqui. Pode fazer seus apontamentos, tá? Professor, só rapidinho. Nesse sentido aqui, desse mecanismo interno do Bob, mesmo ainda não existe uma falha nesse mecanismo, porque, assim, ele entrega que está ligado à consciência do indivíduo. Mas se o indivíduo vem sendo moldado por exemplo, uma família que é totalmente preconceituosa, a consciência dele vai ser moldada nesse sentido. Aí ele vai seguir, justamente, por exemplo, na discussão eles não estão levando esse fator em consideração. Por exemplo, se esses mecanismos externos são bons ou não para a sociedade exatamente, eles não estão levando isso em consideração. Tanto é que eles vão dizer, por exemplo, que é uma ideologia porque ela é nociva, de fato. Você entendeu? Essa ideologia, ela é nociva. Ela é resultado da vontade de um grupo. E às vezes ela é preconceituosa mesmo, às vezes ela é excludente, é opressora. Ela é nociva. E o indivíduo reproduz isso aí, porque a consciência dele trabalha dentro desse material que ele recebeu da ideologia externa. Então, por exemplo, às vezes ela é excludente, é opressora, às vezes ela é racista. E ele vai reproduzir isso aí, porque os seus mecanismos internos foram moldados pelos mecanismos externos. E os mecanismos externos, eles são construídos sobre a vontade de alguém, ou seja, a ideologia de um certo grupo que determina. Então, de fato, ela é nociva mesmo. Tanto é que, por isso que o trabalho vai ser você conseguir identificar essa ideologia e tentar desconstruir ela.
para que aí as consciências também se tornem livres, venham ser libertas, ou para que a nova geração venha ter uma consciência formada sobre uma nova perspectiva. Mais ou menos Certo. isso. Mais alguma questão, gente? Beleza. Beleza, né? Tá, Beleza. então, acho que o Kleber gravou a aula e vai disponibilizar para vocês. E aí, quando eu tiver informação, eu vou ter informação agora aqui. Quando eu tiver mais informação, eu passo para vocês no grupo lá de Sociologia, tá bom? Ok, professor. Bom, então, gente, um abraço, tá? Fica com Deus. Uma ótima semana. Amém, professor. Pra você também. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Boa semana a todos aí. Boa pregação ontem, professor. Obrigado. Eu assisti lá. Mandei o link Tá lá? aí pra galera. Tá no YouTube. Sim. Tá no YouTube da sede. Kleber terrível. Legal, né, Cleber? Olá, gente. Tchau para vocês. Tchau, Queria professor. trabalhar professor. agora. Ixi, Deus do céu. Manda lá no grupo lá que eu vejo lá. Goodbye. Tchau.